Nós vamos meditar em um texto da Palavra de Deus. Eu gostaria que você, na sua casa, tendo a oportunidade, abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Daqui a pouquinho nós vamos para o capítulo 2, mas eu quero introduzir a mensagem lendo o versículo 5 do capítulo 1, que diz assim, Atos capítulo 1, versículo 5, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Interessante, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? E disse-lhe, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Glória a Deus. Por enquanto, irmãos, apenas esses versículos. Irmãos, nós sabemos que a morte de Jesus no Calvário foi assim, sem sombra de dúvidas, foi um golpe duríssimo para o coração dos apóstolos. Porque eles, os apóstolos, não perderam apenas um grande amigo, um querido amigo, mas eles viram desmoronando as suas expectativas de glória, os seus desejos de reinar, estava ali desmoronando. Então foi um golpe duríssimo contra eles. Jesus havia prometido para eles em Mateus capítulo 19, versículo 28, Jesus disse assim, em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Então Jesus havia prometido a eles isto. E agora, com a morte do seu querido amigo, os discípulos estavam frustrados, totalmente frustrados, e vendo os seus sonhos, principalmente o seu sonho de governar com Cristo, indo água abaixo. A tristeza se apoderara do coração daqueles discípulos. Mas com a ressurreição de Cristo, parece que se renova as esperanças. E Jesus promete a eles que eles seriam batizados, não muito depois daqueles dias, seriam batizados no Espírito Santo. Mas vejam que, embora Jesus prometa a eles que eles seriam batizados no Espírito Santo, mas os temas mundanos, os desejos ainda daqueles pretensos governantes, aqueles temas mundanos de governar, de estar ali, de ver o reino de Israel sendo restaurado, aqueles desejos ainda estavam latentes no coração deles. Jesus fala de ser batizados no Espírito Santo, e eles, como que ignorando isso, eles perguntam, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Ou seja, eles ainda tinham os temas mundanos de uma governabilidade, de um domínio, de estar no trono. E Jesus, ele está falando sobre o batismo no Espírito Santo. Em vez de eles se alegrarem pelo derramamento do Espírito Santo que estava para acontecer, eles estavam ainda com esses temas no coração. Eles ainda estavam com a mentalidade humana, mundana, vamos dizer assim, ainda estavam voltados para a realidade deste mundo. E Jesus, na verdade, estava falando de um derramamento do Espírito Santo. Estava falando de uma realidade ainda neste mundo, e não no mundo vindouro. E eu quero fazer essa introdução dizendo para os irmãos que tem muitas pessoas que têm temas
ainda mundanos com relação ao reino de Deus. As pessoas não compreendem qual que é o papel da igreja neste momento da história. Existem duas palavras no grego, uma delas é exousia, que significa poder para governar. Exousia, poder para governar. E os discípulos estavam querendo este poder. Eles estavam querendo o poder para governar. Exousia, estavam querendo isso. Mas Jesus, ele fala, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que é uma outra palavrinha, e a diferença das duas cria um abismo entre as duas realidades. Exousia é poder para governar. E Jesus fala que eles estariam recebendo dinamis, no grego, que quer dizer poder para agir. Então, etimologicamente, as duas palavras são distintas. Uma delas significa poder para governar, exousia, e a outra é dinamis, poder para agir. Eles estavam querendo poder para governar. Eles perguntam, agora é o tempo que tu restaurarás o reino? Quem sabe eles estavam com aquela promessa lá de Mateus capítulo 19, versículo 28 em mente. Nós vamos nos assentar em 12 tronos para reinar ou para julgar as 12 tribos de Israel. Quem sabe eles indagam isso do Senhor Jesus, mas Jesus muda o foco e diz, não, por enquanto ainda não é poder para governar, por enquanto é poder para testificar, para testemunhar, para agir na minha autoridade, na autoridade do Espírito Santo. Irmãos, é interessante que no século presente, Jesus prometeu aos discípulos poder para testemunhar, poder para agir, como luz do mundo e como sal da terra. Esta é a promessa para o século presente. Interessante que esses dias eu até falei aqui na live, que existem 3 séculos, o século antediluviano, o século presente e o século vindouro. Nós estamos no século presente. A Bíblia até diz que o diabo é o Deus desse século. A Bíblia diz que homens como Alexandre e Mineu amaram o presente século. E nós devemos amar o século vindouro. E é interessante que para o século presente, a promessa é dinamis, é poder para agir. Poder para testemunhar. O tempo que nós vivemos é o tempo do testemunho e não da glória. É o tempo da abnegação, de tomar a cruz, de pregar o evangelho, e não propriamente de glória. A glória está por vir, a glória há de ser revelada. Nós estaremos na presença dele. Chegará sim o tempo também da exousia, chegará sim o tempo de nós reinarmos, porque Paulo também disse, se com ele nós padecemos, Filipenses capítulo 2, se com ele nós padecemos, com ele também reinaremos. Então haverá o tempo de reinar, mas o tempo presente é o tempo do testemunho. Os discípulos, eles ainda tinham a mente equivocada, eles não entendiam isso. E é importante que a igreja saiba se situar dentro da cronologia do tempo, dentro da economia de Deus, dentro do querer de Deus, dentro dos propósitos de Deus para a sua época. Por exemplo, a igreja hoje, de modo geral, tem muitas igrejas muito engajadas em política. Dizendo, lá nos Estados Unidos, por exemplo, surgiu a teologia do domínio, que a igreja tem que dominar. É mais ou menos a ideia, distanciada, mas é mais ou menos a ideia de autoridade para governar. Mas a igreja foi chamada para agir no poder do Espírito Santo. Para ganhar almas, para expulsar demônios, para curar os enfermos, para pôr em fuga as forças de Satanás, para libertar os cativos, para pregar as boas novas de salvação, para mostrar para as almas humanas que o sangue de Jesus pode remi-las, pode transformá-las, pode regenerá-las, mostrar que há um céu de glória, que há uma eternidade, que nós estamos
as portas da eternidade, aleluia, e que cada alma ao partir deste mundo, se não for lavada e remida pelo sangue de Cristo, estará irremediavelmente perdida. Este é o papel da igreja. A igreja primitiva, ela cumpriu esse papel, ela lutou desta forma. Os apóstolos pregaram veementemente, fielmente, e eles não se preocupavam com o resultado, porque os resultados corriam por conta de Deus. Deus fazia com que cada dia as almas eram acrescentadas à igreja. Está escrito em Atos que a cada dia Deus, o Senhor, acrescentava para a igreja aqueles que haveriam de se salvar, aleluia. O papel da igreja é pregar com fidelidade, é pregar na unção do Espírito Santo, é mostrar que Jesus ainda cura, Jesus ainda batiza no Espírito Santo, Jesus liberta os cativos, Jesus coloca em liberdade as almas algemadas. Jesus é o leão da tribo de Judá, o poderoso Deus de Israel, para salvar, para trazer a paz, para trazer a alegria, o gozo no coração do homem. Certa ocasião Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por ele. O reino de Jesus está totalmente contraposto ao reino dos homens. Os discípulos ainda tinham aquela mentalidade, os pretensos governantes ali tinham aquela mentalidade humanista e carnal até mesmo, e limitada até mesmo. Eles não entendiam que no século presente é cruz. No século presente, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. No século presente é isso. Quem não deixar pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. É bem diferente da ideia que os discípulos tinham. Mas Jesus teve misericórdia deles. Eles estavam na escola, ainda estavam aprendendo. E eles aprenderam perfeitamente, porque depois do Pentecostes, depois que eles foram realmente cheios do Espírito Santo, eles nunca mais titubearam, eles nunca mais tropeçaram nessas questões. Eles entenderam claramente a questão, morreram pela questão, aleluia, eles morreram pela causa. Veja que nós poderíamos até dizer que entre os apóstolos existe também o antes do Pentecostes e o depois do Pentecostes na vida deles. Isso é maravilhoso, isso é lindo. Exousia é poder para governar. Agora, dinamis é poder para agir. E é interessante que Jesus ainda fala: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. O versículo 8, irmãos, é tremendo, é maravilhoso, porque quem lê com olhos de ver, vai perceber nesse versículo aqui a diferença entre conversão e batismo no Espírito Santo. Sabia disso? Porque tem muitas pessoas, principalmente os históricos, os tradicionais, né? Os protestantes, nossos amados irmãos protestantes, mas equivocados com relação a essa questão, que confundem ou fundem conversão com batismo. A pessoa quando se converte já é batizada no Espírito Santo. Equívoco. Tradição, é o poder da tradição. A pessoa precisa permitir que a Bíblia fale por si mesma. A Bíblia tem autoridade para dirimir qualquer dúvida a respeito dessa questão. Tanto é que nesse texto nós vemos uma diferença gigante entre conversão e batismo. Conversão é uma experiência e batismo é outra experiência. São duas coisas distintas, totalmente distintas, né? Conversão, a pessoa é inserida no corpo de Cristo pelo poder do Espírito Santo. Agora o batismo do Espírito Santo é revestimento de poder. Tanto é que Jesus, ele diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Ou seja, é poder para testemunhar. Ele não diz, olha, pense comigo, ele teria dito: mas recebereis o Espírito Santo e sereis salvos. Não, ele não está falando de receber o Espírito Santo para ser salvo. Ele está falando de receber o poder do Espírito Santo para ser testemunha. É olhos de ver, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu não sei como que a pessoa consegue ler isso e não entender dessa forma. É o poder da tradição. Você sabe que a tradição, ela muitas vezes anula as escrituras sagradas. Tem pessoas, por exemplo, que, eu creio assim porque eu aprendi assim. A pessoa não aceita a autoridade da Bíblia. Né? Às vezes, numa determinada, a maioria das denominações tem lá na sua declaração de fé, né? Cremos na Bíblia Sagrada como a única regra de fé e prática. Isso só na teoria, porque de fé e prática mesmo, deixa-se os textos de lado e segue-se as tradições. Tem igrejas protestantes que fazem coisas absurdas.
Porque é fácil meter a lenha nos neopentecostais, que são heréticos. Mas e as heresias dos protestantes? O cessacionismo, por exemplo, a doutrina de que tudo cessou dos apóstolos, é tão terrível, tão maligna como a teologia da prosperidade e outras coisas. Por quê? Porque desfigura as escrituras. O que desfigura as escrituras é heresia. Então é grave isso. Mas assim, por isso que nós, pentecostais, temos que ser pentecostais por convicção. Jesus, os discípulos queriam poder para governar. É agora o tempo que tu restaurarás o reino a Israel. Eles queriam ver a restauração política de Israel, que Israel se tornasse ali a cabeça das nações, enfim, que fosse elevado a nação de Israel, né, o povo de Israel fosse elevado ao nível, ao patamar de ser a principal nação do mundo, de sair do domínio de Roma, enfim, ganhar liberdade política, etc. Mas Jesus fala de outra coisa, Jesus leva para outra dimensão. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Conversão é uma coisa, batismo é outra coisa. Isso é como 2 mais 2 são 4. É matematicamente inquestionável isso à luz das Escrituras. Não tem como ler Atos dos Apóstolos sem entender dessa forma. As pessoas podem até não querer isto, porque viver no poder do Espírito Santo tem que orar, tem que buscar a presença de Deus. Então a pessoa prefere viver na teoria. Isso é triste. E outra coisa também, uma outra prova, além da clareza do texto que diz, mas recebereis a virtude, não diz recebereis, eu repito isso de propósito, eu procuro ser bem didático na hora que eu explico uma coisa, para que a pessoa não tenha nenhuma dúvida. E se alguém me convencer pelas Escrituras, como diz Martinho Lutero, se me convencer pelas Escrituras, amém. Né? Mas não tem como, né, negar o fato de que Jesus está falando de dinamis e eles estavam querendo poder para governar. E Jesus estava falando de poder para testemunhar. No século presente, nós somos chamados para ser a luz do mundo e o sal da terra. Nós recebemos, neste mundo aqui, nesse século, nós recebemos poder para testemunhar. Aliás, quem não é cheio do Espírito Santo não ganha alma. Se der de cara com um capeta, acaba tomando couro de demônio por aí. Né? Não tem autoridade para expulsar demônio, não tem autoridade de vida. Né? Às vezes a pessoa tem 200 anos na fé e não conseguiu ganhar uma única alma para Jesus. Precisa mergulhar na unção do Espírito, daí vai fazer toda a diferença. Precisa mergulhar na unção do Espírito. O Espírito Santo não é um acessório. O Espírito Santo não é uma opção. O Espírito Santo não é uma opção, um acessório, que eu posso ter ou não posso ter, apenas um enfeite. O Espírito Santo é a essência da igreja. Sem o Espírito Santo não há vigor, sem o Espírito Santo não há poder, não há alegria, não há conversões legítimas e poderosas. E outra coisa, o texto, como eu disse, não diz assim, mas recebereis o Espírito Santo e sereis salvos. Não está falando de Espírito Santo para ser salvo, está falando de virtude para testemunhar. E outra coisa, os discípulos nessa ocasião já eram salvos. Já eram salvos, isso que é importante, eles já eram salvos. Interessantíssimo isso. Certa feita Jesus enviou 70 deles, 35, né, duplas, né? E eles foram e expulsaram demônios, fizeram maravilhas. E eles voltaram maravilhados. E diz o texto que eles disseram: Senhor, em teu nome até os demônios se submetem a nós. Eles ficaram alegres, porque no nome de Jesus os demônios obedeciam os discípulos, né? Daí Jesus disse para eles: alegrai-vos, alegrai-vos, não pelo fato de que os demônios se submetem a vós, mas alegrai-vos pelo fato de que o vosso nome está escrito no livro da vida. Que os discípulos já eram salvos é inquestionável. Em outra ocasião Jesus soprou sobre eles. Só Jesus tem poder para soprar, tá, irmãos? Isso é importante. Falar que Jesus soprou, vai sair gente soprando por aí, uma heresia. Agora parece que tudo que é heresia vem e passa, né? Você percebe isso? Os heréticos, eles sempre estão inventando uma coisa nova. Herético é assim. Doutrina, você pode pregar hoje, daqui 20 anos você vai pregar ela, daqui 50 anos você vai pregar ela, daqui 200 anos você vai pregar ela. Agora tudo que é onda passa. É um tal de paletó ungido, é um tal de dente de ouro, é um tal de nova unção, de soprar. É um adendo isso. Eu não vou entrar nessa questão, mas certa ocasião Jesus soprou sobre os discípulos, né? E disse para eles que eles recebessem o Espírito Santo. Os discípulos já eram salvos, inquestionavelmente já eram salvos nessa ocasião, né? E tanto é que Jesus diz em Lucas 24, 49, ficai em Jerusalém,
até que do alto sejais salvos. Não, não fala isso. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eles precisavam ser revestidos de poder. Tem alguns que podem falar, mas isso é só para aquela época. A pessoa tem teologia humanista na mente. A pessoa não aceita a Bíblia como a única regra de fé e prática. Mas a grande verdade é que os discípulos já eram salvos. E a grande verdade é que Jesus está falando de dinamis, está falando de receber poder para testemunhar. A grande verdade é que Jesus é explícito, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. A ênfase está na virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Ou seja, é poder para testemunhar. No século presente, nós somos chamados para sermos testemunhas de Jesus, para agirmos no poder do Espírito Santo. Agora, no século vindouro, glória a Deus, no século vindouro, sim, conforme diz Filipenses capítulo 2, versículo 12 em diante, Paulo vai falar que se com ele padecemos, com ele também reinaremos. Aí nós vamos reinar. Filipenses capítulo 2. Inclusive, permita-me fazer uma correção aqui. Numa das lives eu citei Efésios 2, dizendo o nome sobre todos os nomes, e na verdade é Filipenses capítulo 2. Aproveito aqui para fazer essa correção, citei o texto errado. Filipenses capítulo 2. Mas eu só lembrei disso agora e estou aproveitando para fazer essa correçãozinha. Talvez alguns nem perceberam, mas outros talvez perceberam. A verdade é que se com ele nós sofremos, se com ele nós padecemos, com ele também reinaremos. Isto sim será lá no século vindouro. Lá no século vindouro. E é interessante que o século vindouro não é só na eternidade lá no céu. Aqui na terra já, o milênio já será século vindouro. Porque Satanás estará preso, não mais o Deus desse século, e Jesus estará reinando sobre toda a terra. Aleluia! Isso é maravilhoso. E o milênio é literal, 1000 anos, nem 1000 anos de um dia, nem um dia a mais e nem um dia a menos, porque é literal, é ler a Bíblia com olhos de ver, é entender desta forma. Se um dia os irmãos quiserem, futuramente eu vou estar expondo um pouco de escatologia pela internet, mas é importante nós lermos o Apocalipse, entendermos o significado e darmos a literalidade para os textos que são literais, e não darmos um sentido figurado, um sentido outro que o texto não permite que seja dado. Mas vou voltar ao texto aqui. Jesus então fala de dinamis, está falando de poder para testemunhar. E a igreja então foi batizada no Espírito Santo. E foi batizada com a evidência do falar em línguas. Isso que é importantíssimo. O batismo no Espírito Santo aconteceu. Eles foram revestidos de poder. A partir dali, os discípulos não tocam mais em questão de restaurar o reino a Israel. Não tocam mais aquelas ideias deles lá. Quem sabe porque estavam com a mente impregnadas naquela promessa. Porque Jesus de fato havia prometido que aqueles que estavam seguindo eles, quando na glória, quando Jesus se assentar na glória, também se assentarão sobre 12 tronos e vão julgar as 12 tribos de Israel. E alguém pergunta, pastor, mas só eles vão ter esse poder de dominar? Esse tipo aqui específico é para eles, mas todos nós reinaremos com Cristo de maneiras diferentes. Deus dará, cada um terá a sua dimensão, cada um terá a sua participação nesse reino glorioso. Mas a verdade é que Jesus havia prometido isso para os discípulos, isso é fato, isso estava na mente deles. Mas Jesus está falando de outra coisa, de poder. Nós precisamos do poder, da graça de Deus, da virtude de Deus sobre as nossas vidas. E a igreja perseverou. A igreja, irmãos, ela foi revestida do poder de Deus, da graça de Deus, e daí ela passou. A igreja teve muitas características poderosas. E uma delas eu quero focar antes de nós concluirmos. Eu quero focar numa das características dessa igreja cheia do Espírito Santo, que foi a igreja primitiva. Uma igreja vigorosa, uma igreja que queria exousia, e Jesus deu dinamis para ela. Jesus corrigiu a mentalidade dos discípulos, dizendo, não, ainda não é o período da glória, é o período do testemunho. O mundo precisa de uma igreja que brilhe na escuridão. A igreja precisa testemunhar no poder do Espírito Santo. As almas estão carentes, as vidas estão carentes, as famílias estão carentes. Nós precisamos viver no poder do Espírito Santo, precisamos ganhar alma, ser cheios do Espírito Santo, precisamos ter cultos vigorosos, onde as pessoas adoram
adorem a Deus, sintam Deus, deem vazão ao Espírito Santo, deem liberdade ao Espírito Santo, sejam renovados pelo poder do Espírito Santo, sejam curadas psicologicamente, fisicamente, sejam curadas nos seus relacionamentos, ou seja, que Deus tenha liberdade naquele ambiente para promover todos os tipos de curas e todos os tipos de manifestações da sua vontade no meio da igreja. A igreja precisa viver no poder do Espírito Santo. Amém. E diz a palavra de Deus que essa igreja, então, que foi batizada no Espírito Santo, a igreja primitiva, uma coisa que me chama a atenção, e eu quero entrar nesse ponto agora, que diz assim no capítulo 2, você que está na sua casa, acompanha aí, capítulo 2, versículo 42, uma das grandes características da igreja primitiva é esta, diz o versículo que a igreja perseverava. Olha só, a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então uma das características da igreja era justamente a perseverança. E só o Espírito Santo pode fazer de alguém perseverante. A igreja primitiva, ela se tornou uma igreja perseverante. E por quê? Porque o Espírito Santo encheu ela. A igreja não era estática. A igreja primitiva não era estática, como se a salvação e o batismo no Espírito Santo fossem um fim em si mesmo. Mas eram apenas meios de fazer com que ela se tornasse ainda mais influente na sociedade e no mundo. E é interessante que a igreja perseverava. Essa é uma das características. Pessoas que não perseveram, é de se duvidar da conversão da pessoa, e às vezes também porque a pessoa ainda não recebeu o poder do Espírito Santo, não foi batizado no Espírito Santo. Tem muitas pessoas que não conseguem perseverar na presença de Deus, e Deus quer que você seja perseverante. E a palavra de Deus diz que a igreja perseverava. Eu fiz essa introdução mostrando claramente a diferença de conversão e batismo, porque isso é explícito na Bíblia, isso não é interpretação, isso é explicitado no texto. Isso aí não tem como você ler, não é questão, eu vou interpretar desse jeito ou interpretar daquilo, não é questão de interpretação. E a Bíblia falando de maneira clara, né? Apolo, por exemplo, já era salvo, mas nem sabia do batismo do Espírito Santo. Depois recebeu a imposição de mãos e foi batizado no Espírito Santo. São coisas distintas. E não só distintas, como subsequente. O batismo no Espírito Santo ele é distinto de salvação e tem que ser necessariamente depois da salvação. Necessariamente depois. Ninguém é batizado no Espírito Santo antes de ser convertido, né? Não, primeiro Jesus regenera a pessoa para depois batizar no Espírito Santo. Isso é fato também. Tá? Então não tem como uma pessoa que está no pecado, está vivendo longe do Evangelho, uma pessoa ímpia, uma pessoa dominada por exemplo, demônios, vícios, carnalidades, mundanismo, começar a falar em língua, ser batizado no Espírito Santo, isso não existe. Se acontecer isso é demônio, como eu já vi acontecendo isso. Em vigília, orando, buscando a presença de Deus, pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, de repente um ímpio lá no meio começa a falar em línguas, é hora que você coloca a mão, o capeta cai, e você vê que é o demônio travestido, ou tentando se travestir de Espírito Santo no ambiente. Já vi pelo menos 2 vezes isso. Muitos não, mas 2 vezes. A pessoa ímpia ela não pode ser batizada no Espírito Santo, porque o Espírito Santo não foi dado para o mundo, o Espírito Santo foi dado para a igreja. Jesus foi dado ao mundo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Espírito Santo, a Bíblia diz que o mundo não vê, não conhece e não recebe. O Espírito Santo é santo, ele só habita no coração regenerado. Agora, diga-se de passagem, importantíssimo, que uma pessoa convertida, ela já tem o Espírito Santo habitando dentro dela. Todos os salvos são habitados pelo Espírito Santo. Todos os salvos, sejam eles pentecostais ou não, eles são habitados pelo Espírito Santo. Agora, poder do Espírito Santo é outra coisa. É multiforme maneira da divindade do Espírito Santo agir. O Espírito Santo tem muitas maneiras de agir. Ele age convertendo, ele age regenerando, ele age batizando, enchendo do poder, ele age dando dons, tem muitas dimensões dela. Então, uma pessoa convertida, ela já é habitada pelo Espírito Santo, mas batizada no Espírito Santo com a evidência de falar em línguas é outra experiência totalmente distinta e necessariamente subsequente. Isso é teologia. Mas diz a palavra de Deus que a igreja perseverava. Você persevera? Graças a Deus que a CNB, pela bondade de Deus, está perseverando. Está perseverando.
E eu procuro perseverar também, estou perseverando. Agora, perseverar é importante, mas mais importante do que perseverar é saber no que a pessoa está perseverando. Porque tem pessoa que é perseverante no erro. Tem pessoa que persevera no erro. A pessoa é perseverante, mas no erro. E a Bíblia diz aqui, irmãos, que a igreja perseverava em 4 coisas. Eu vou só citá-las. Primeiro diz que ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Primeiro ponto para uma igreja ser vitoriosa é perseverar na doutrina dos apóstolos. Não é em qualquer doutrina, doutrina dos apóstolos. Por quê? Porque Deus usou os apóstolos, né? Tudo passa pelo crivo dos apóstolos. Esses dias eu preguei sobre as grandes divisões da Bíblia. E eu coloquei que as epístolas foram escritas para colocar em Cristo na perspectiva correta. Para que a cristologia não fosse equivocada. Para que a pessoa não cresça em um Cristo errado. Porque Paulo diz, assim como a serpente enganou Eva, assim eu temo que vós também sejais de alguma forma corrompidos em vosso entendimento e venhais abraçar outro Cristo. Então, as epístolas foram escritas para colocar em Cristo na perspectiva correta. Sabia? Não basta a pessoa dizer que crê em Cristo. Tem que perguntar para ela, quem é Cristo para ela? Cristo para ela é Deus de Deus? Cristo para ela é o Senhor Jeová encarnado? Cristo para ela é o único mediador entre Deus e os homens? Cristo para ela é a oferta perfeita e cabal pelos pecados? O sangue dele é suficiente para a salvação humana? Ou precisa adicionar outras práticas ou outras coisas? Enfim, quem é Cristo para a pessoa? E para mim, Cristo é tudo. Jesus é tudo. Paulo diz que ele é o fim da lei, ele é a justiça de todos aqueles que creem, aleluia. Jesus é a oferta perfeita. Jesus foi a oferta que o Pai aceitou e aplacou a ira de Deus pelo seu sangue, aleluia. Tem muitas pessoas que acham que o sangue de Jesus foi ofertado e pago ao diabo. Isso é mentira. O diabo não está com esta bola toda. Não era o diabo que exigia a morte de Cristo. O que exigia a morte de Cristo era a santidade de Deus, porque o meu pecado e o seu pecado havia ofendido a face de Deus, a santidade de Deus, a justiça de Deus, e a ira de Deus se acendia e se acende contra o pecado. Irmãos, Deus tem tanta ira contra o pecado que ele moeu Jesus na cruz. É pesado isso que eu estou falando. Mas Deus, ele tem tanta ira, e saiba de uma coisa, Deus tem ira contra o pecado. E ai do pecador que não estiver debaixo do sangue de Cristo, vai enfrentar a ira do Todo-Poderoso. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Deus tem ira. Houve uma pregação no passado, pecadores nas mãos de um Deus irado. Hoje é diferente. Hoje é homens falhos nas mãos de um Deus bondoso e complacente. Hoje a mensagem é inversa. Mas a mensagem foi pecadores nas mãos de um Deus irado. Sabia que Deus tem ira contra o pecado. E Deus tem ira contra o pecado. E Deus tem tanta ira contra o pecado que ele moeu Jesus. Isaías 53. Que Deus moeu o seu filho na cruz. Toda a ira foi contra ele. Toda a ira de Deus foi contra ele. É por isso que quando alguém não aceita Jesus, é por isso que quando alguém rejeita a oferta perfeita que é Cristo, é por isso que quando alguém não é regenerado por Cristo, ela está na verdade cuspindo na cruz, ela está rejeitando a única oferta que Deus aceita. Hebreus até fala da pessoa estar crucificando de novo o Senhor, porque ele já foi crucificado uma vez. De modo que eu quero dizer para você, se você ainda não é regenerado, corra aos pés de Cristo. E saiba que Jesus quer te libertar. Jesus quer fazer de você uma nova criatura. Não fique fiado, mergulhado, apoiado na sua justiça. Não fique crendo na sua bondade. Não fique crendo na sua honestidade. A sua honestidade, a sua bondade não perdoa um único pecado teu. Você precisa do sangue de Jesus na sua vida. Você precisa nascer de novo. Você precisa aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Isso pode parecer loucura para você no tempo presente, mas se você não fizer isso, lá na eternidade você saberá que um dia um pregador pregou isso para você, um dia alguém falou isso para você, e você não terá desculpas diante de Deus, porque a palavra foi pregada no seu coração. Saiba que o seu pecado moeu Jesus no Calvário, os meus pecados moeram Jesus no Calvário. Por isso eu não posso viver no meu pecado, porque se eu viver no pecado de novo, eu estarei moendo ele de novo. Por isso que a palavra de Deus diz que ele morreu por nós,
para que nós, aqueles que vivem, não vivam mais para si, mas vivam para Ele. Amém. Aleluia. Quando o homem ele quer viver para si, ele está menosprezando o fato de Jesus ter morrido por ele. Mas quando a pessoa entende que Jesus morreu por ela, quando a pessoa entende que ele substituiu ela no Calvário, a pessoa vai dizer como Paulo dissera: já não sou eu mais quem vivo. Paulo não vivia mais para ele dizia: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, aleluia. E a vida que agora eu vivo na carne, nesse corpo, eu a vivo para a glória de Deus, para a glória do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Irmãos, o Evangelho é isso, o Evangelho é conversão, o Evangelho é aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, é o velho homem tombando e nascendo uma nova criatura. A igreja ou as igrejas podem atrair as pessoas por outros meios, pode se tornar até, usar outros métodos para atrair pessoas, mas se essas pessoas não forem regeneradas, elas não entrarão nas mansões celestiais. Se elas não passarem pelo processo do novo nascimento, se elas não forem regeneradas pelo Espírito Santo, elas não morarão com Cristo. É o que está escrito na palavra de Deus, aleluia. A palavra de Deus é a única que pode transformar a vida de uma pessoa. Amém. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Primeiro ponto que a igreja perseverava. E eu pergunto, qual é a posição da Bíblia hoje nos púlpitos evangélicos? Qual é a posição da Bíblia? É uma pergunta. Qual que é a posição? A palavra de Deus diz que nós devemos nos apegar à sã doutrina. Paulo escreve a Tito, capítulo 1, versículo 9, dizendo que ele deveria se apegar à sã doutrina. Paulo escreve para Tito, capítulo 1, versículo 9, que ele deveria se apegar à sã doutrina, de maneira que ele tivesse poder para fazer duas coisas: para convencer os contradizentes e também para ensinar pelo reto caminho. Hoje as pessoas falam que nem podem combater os contradizentes. Hoje tem que fazer a política da boa vizinhança, né? Mas a verdade vai confrontar a mentira. E Paulo diz: poder para convencer os contradizentes e para ensinar pelo reto caminho. É isso o poder da sã doutrina. Paulo escreve também para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Ele diz que os homens no final dos tempos teriam comichão nos ouvidos, teriam coceira nos ouvidos. Sabe do quê? De desejo de ouvir mentiras, de ouvir fábulas, de ouvir heresias. E é interessante que heresia, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 20, heresia é uma das obras da carne. Se você ler lá, você vai ver as obras da carne: prostituição, bebedice, glutonaria, né? Todas as obras, está lá, heresias. E está escrito que quem tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. Heresia é gravíssimo e faz parte do rol, faz parte da relação das obras da carne. Heresia é a obra da carne, sabe por quê? Porque é a carne propagando aquilo, né? É o homem propagando aquilo. Quando Jesus morreu por mim e morreu por ti, ele morreu para que aquele que viva, para que nós que vivemos, não vivamos mais para nós mesmos, mas vivamos para ele. Quem se nega a viver para ele está, na verdade, ignorando, e não só ignorando, mas desrespeitando a cruz, porque Deus levou muito a sério o pecado. O impacto do pecado foi terrível, e o pecado foi tão violento que Deus despejou a sua ira. Isaías diz que Deus moeu, aprove a Deus moê-lo pelas nossas iniquidades. Você acha que é pouca coisa isso? As pessoas olham Cristo no Calvário, ou imaginam Cristo no Calvário, e falam: Deus é bonzinho, Deus é bonzinho. Deus foi infinitamente bom no Calvário, mas a verdade é que aquilo lá foi um golpe terrível da ira de Deus contra o pecado. Só que em vez de eu estar lá, em vez de você estar lá, Jesus esteve lá. De modo que você precisa se acertar com o Calvário. Você não vai entrar no céu. Mas eu tenho minha religião. Mas eu sou bonzinho. Mas eu não sou tão ruim assim. Nós vivemos numa época de uma sociedade romântica, sabia? Pregadores românticos. Pessoas que querem ser mais bondosas do que Deus. Deus diz que existe inferno. A pessoa fala: não, mas não é bem assim não. Você acha que vai ser desse jeito? As pessoas querem ser mais misericordiosas do que Deus. Sabia que quem criou o inferno foi o próprio Deus. E a Bíblia diz que ele criou para o diabo e seus anjos. E por que o homem vai para lá então? Vai para lá porque vive na mentira. O pai da mentira é o diabo. E os filhinhos dele têm que ir junto com ele. Vai para onde?
É engraçado, ninguém questiona o céu, né? Já parou para pensar? Ninguém fala assim, não existe céu. Ah, o céu é um absurdo esse negócio de céu. É isso, você acha que vai ter céu? Ninguém questiona céu, mas o inferno a pessoa questiona. Inferno a pessoa questiona. Sabe por quê? Mente humana. A pessoa acha que o pecado não é tão grave. E tem alguns que falam que o diabo é que exigiu o sangue de Jesus. O diabo chegou para Jesus e falou, eu quero toda gota, a última gota de sangue da sua veia. Isso é uma blasfêmia, isso é uma mentira esfarrapada, certo? O diabo, a cabeça dele foi esmagada quando Jesus disse está consumado. Porque Jesus venceu o diabo, aleluia. O golpe contra o diabo foi fatal, foi poderoso, foi cabal, foi glorioso, maravilhoso. Mas a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Qual a posição da Bíblia hoje nos púlpitos evangélicos? Outra coisa, a Bíblia diz aqui que perseverava também na comunhão. Interessante isso. Comunhão é o relacionamento entre os irmãos. Você sabe que uma das coisas que o diabo mais explora hoje é a falta de amor entre os irmãos. A igreja precisa ter uma comunhão intacta e poderosa. E ela só vai ter se o Espírito Santo estiver agindo no meio dela. Porque a igreja primitiva, o Espírito Santo teve liberdade, por isso ela se tornou uma igreja perseverante. E ela não perseverava em qualquer coisa, ela perseverava na doutrina e na comunhão. Mas ela vai perseverar em mais duas coisas que nós vamos ver daqui a pouco e vou terminar. Daqui a pouquinho termina, irmãos, não vai ser até meia-noite não. Vai ser até às 11h30 só. Então, na comunhão, a igreja perseverava na comunhão. Você sabe que uma das coisas que o inimigo explora muito hoje é a falta de comunhão. Muita contenda na igreja, muito diz-que-diz. Sabe por quê? Falta santidade. E o Espírito Santo não opera. O Espírito Santo se entristece. Romanos capítulo 12, versículo 15 diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Hoje parece que eles vivem o contrário, né? Tem pessoas que estão se alegrando com os que choram. Se a pessoa está passando por alguma luta, alguma coisa, vai lá chorando, a pessoa se alegra, fala, tá vendo? A pessoa se alegra com quem está chorando, tá vendo? Sabor de mel mesmo, Deus derramando, vai piorar na sua vida ainda. A pessoa ela se alegra com aquele que está chorando. Ou então, ela chora com aquele que se alegra. A pessoa chega e fala, Deus está me abençoando, a pessoa vem alegra, Deus está fazendo isso. A pessoa fala, mas isso aí não vai durar muito tempo não. A dor de cotovelo, sabe? Ela começa a chorar por dentro de ver a vitória do irmão. Isso é terrível, irmãos. Tem ciúmes, os obreiros têm ciúmes, sabia? Pastores têm ciúmes. Tem pastores que assumem a igreja de outro pastor e ficam 1 mês, 2 meses só apagando a memória do pastor anterior. Fazendo campanha contra o pastor. Para apagar a honra, para apagar o lastro daquele pastor. Só que se um pastor for íntegro, o lastro dele não se apaga. Sabia que o caráter de um homem não pode ser maculado a não ser por ele mesmo. A reputação dele pode. A reputação é o que os outros dizem de nós. Então a reputação pode mudar, mas o caráter não. O caráter de uma pessoa, só ela pode maculá-lo. Isso é profundo. Isso que eu estou falando é teologia também. Não estou falando coisas sem saber, eu sei do que eu estou falando. Mas é interessante isso. Muitas vezes você fica numa igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 7 anos, 10 anos. E depois o outro pastor assume a igreja. Isso na CNB nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Mas o pastor que assume fica fazendo, muda tudo. E fica naquela campanha para denegrir a imagem ou apagar a imagem daquele pastor anterior. Isso é terrível. E às vezes passa 15 dias, as pessoas já não lembram do pastor e não querem nem saber do pastor. Daí cai naquilo que Jesus disse, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Às vezes o pastor está 1 ano, 2 anos, 3 anos numa igreja. Irmãos, um pastor que fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos numa igreja, a igreja tem a obrigação de conhecer o caráter desse pastor. Tem que saber que pastor que é. Tem que saber que família que tem, que caráter que tem. Se virar de ponta cabeça e sacoalhar ele, vai saber o conteúdo que ele tem. Enfim, isso é verdade. Mas a comunhão, irmãos, a comunhão falta muito. A igreja primitiva era uma igreja poderosa porque ela perseverava na doutrina e ela tinha uma comunhão intacta, poderosa. Linda a comunhão da igreja primitiva. Perseverava na comunhão. Mas diz também aqui que ela perseverava, diz o texto, que ela perseverava no partir do pão. Interessante. Partir do pão também é comunhão. Mas é comunhão com Deus. Veja só. Preste bem atenção. Partir do pão, perseverava no partir do pão.
Ou seja, a igreja ela perseverava na comunhão com Deus. Agora, a comunhão com Deus era manifesta através da participação da Santa Ceia. Partir do pão. O que isso significa? Significa que a ceia, né, a comunhão com Deus é com base no sacrifício. Sabia? A comunhão com Deus, a igreja não celebrava a comunhão com Deus usando outro meio. Era a participação da ceia. Ou seja, era uma comunhão com base no sacrifício. Não existe comunhão com Deus se não for com base no sacrifício de Cristo. E nada pode obstruir a nossa comunhão com Deus. E a igreja primitiva ela perseverava na doutrina. Eu sou repetitivo, já vou terminar. Perseverava na doutrina dos apóstolos. Perseverava na comunhão entre eles. Comunhão. E perseverava no partir do pão. Partir do pão é comunhão com Deus. É com base no sacrifício. E ela perseverava, eu vou terminar aqui, irmãos. Ela perseverava também nas orações. Isso é um ponto fundamental para você e para mim, para todos nós. A igreja perseverava na oração. O que isso significa para nós? Perseverava na dependência de Deus. Sabia? Porque uma pessoa que não ora, que não tem o hábito de orar, eu não estou dizendo orar aqui após o culto, orar tal. É orar, ter o hábito de orar. A pessoa que não tem o hábito de orar, ela está, na verdade, ela está dizendo, não com palavras, mas com atitude, ela está dizendo, eu não dependo de Deus. Eu sou autônomo. Eu estou no comando da minha própria vida. Quanto mais a pessoa ora, mais ela se revela dependente de Deus. E tem pessoas que não oram porque sofrem uma espécie de cansaço espiritual. Tem até um livro chamado Esgotamento Espiritual. Tem pessoas que estão esgotadas, espiritualmente falando. E por que estão esgotadas? Heresias. Às vezes esgotadas porque estão enchendo a mente não da palavra de Deus, mas de outras coisas. Porque a palavra de Deus não deixa a pessoa envelhecer, o Espírito Santo não deixa a pessoa se esgotar. A pessoa vai indo de força em força, de graça em graça, de glória em glória. Irmãos, eu tenho hoje muito mais sede de pregar o Evangelho do que eu tinha quando eu comecei. Estou envelhecendo, sim, eu sei, alguns dizem que não. O irmão Fábio aí de Juiz de Fora fala que eu caí numa bacia, sei lá, num tanque de formol, não envelheço, mas estou envelhecendo, sim. Eu sei que estou... Mas espiritualmente eu sinto um vigor, um desejo de pregar a palavra. Por quê? Pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Então a igreja perseverava na oração. Você precisa perseverar na oração, criar o hábito de orar, de buscar a presença de Deus. Não só individualmente, o seu particular com Deus, que é extremamente importante, mas também aquela oração congregacional, porque tem várias dimensões da oração. Tem aquela sim, que Jesus disse, entra no teu quarto, em silêncio, você fala com Deus ali. Tem aquela oração que é importantíssimo, que traz grandeza para a vida espiritual, aquela oração lá. Mas existe a oração congregacional, no meio do povo, adorar a Deus, sentir Deus, dar vazão ao Espírito Santo. Tudo isso nós vemos na Bíblia. A mesma Bíblia que ensina um, ensina outro. Tem várias dimensões da oração. Mas a igreja primitiva, ela perseverava na oração também. Com isso eu termino. Mas eu quero dizer para você que nós tenhamos um ideal neste mundo, não de poder para governar, né? Tipo daquela ideia, eu sou filho do rei, né? Então eu tenho que estar na crista. Deus me colocou por cabeça e não por cauda. Isso é uma heresia, sabia? Que essa palavra está se referindo a Israel, a nação de Israel que vai ser colocada por cabeça das nações e não por cauda. As pessoas se apropriam de coisas inconvenientemente, inadvertidamente. A grande verdade é que Jesus quer que você tenha o poder do Espírito Santo, que você seja a luz do mundo e sal da terra, seja poderoso no seu testemunho, e um dia sim você estará com Ele na glória, eu estarei com Ele na glória. Um dia nós receberemos as bem-vindas celestiais, quando Jesus irá dizer, vinde benditos de meu Pai, tomai por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Naquele dia sim nós vamos sair da dimensão do poder
poder para agir e entraremos na dimensão do poder para governar com Cristo e nós reinaremos para sempre com Ele, aleluia. Isto é maravilhoso, isto é glorioso, ouvir isto é ouvir coisas inauditas e gloriosas e benditas, e que Deus abençoe a sua vida. E se você foi hoje tocado pelo poder da palavra de Deus, se você ainda não se rendeu à cruz, corra à cruz. Se eu fosse você e eu não tivesse ainda o nome escrito no livro da vida, hoje eu desesperadamente eu iria à cruz e diria: Jesus, me lava pelo teu sangue, o Senhor foi moído não em vão, mas foi moído no meu lugar. Eu não quero crucificá-lo de novo, eu quero te aceitar como meu único e suficiente Salvador e quero ser regenerado pela tua graça. E Jesus fará isso na sua vida, e que Deus abençoe você. E você, meu irmão, que já conhece a palavra, já anda na palavra, cresça na palavra, ame a palavra de Deus, mergulhe na palavra e seja um bereano autêntico, seja um crente que anda pelas escrituras, um crente que não come qualquer coisa, um crente que não come palha seca, mas que anda pela palavra de Deus, um crente que vai examinar nas escrituras e vai querer que as escrituras instruam a sua mente e o seu coração. Esse é o meu desejo. Eu gostaria de pregar muito mais. Todas as lives eu estou condensando as mensagens, resumindo as mensagens, mas não por mim, mas mais por causa do tempo, para não extrapolar muito o tempo. Que Deus abençoe os amados irmãos, em um nome santo e bendito do Senhor Jesus Cristo. Amém.